Você tem ansiedade? Já teve aquelas vontades de se cortar ou até mesmo já fez isso? Teve aquela vontade de pular de algum lugar, sei lá, por conta da ansiedade? Fica aqui comigo porque hoje eu vou contar como eu me livrei dessa maldita doença. Tá bom? Quer dizer, como eu lido com esse problema na minha vida, porque eu também já tive esse problema. Tipo assim, esse problema em mim foi a um grau bem alto, sabe? Então eu vou contar pra vocês o passo a passo como foi, tá? E como foi a minha trajetória, como eu consigo lidar com a ansiedade e como eu estou realmente me livrando, tá bom? E tendo uma qualidade de vida melhor e sem ansiedade. Então, pra você que é novo por aqui e não me conhece, eu me chamo Mari. Meus primeiros sinais que apareceu em mim, que eu tinha problema, era tipo assim, eu tava assim, do nada, eu vinha vontade de me cortar, dizer assim, eu devia cortar aqui. E era realmente assim, do nada, eu não tinha nada. Começava a vir essas coisas, tá? Só que eu ignorava. A primeira coisa que eu fiz, eu não aceitava que eu tinha esse problema, entendeu? Então eu ignorava, eu dizia, eu não tenho essa coisa. Eu ignorava esses sinais. E aí foi passando tempos e tempos. Nessa época eu ainda morava com os meus pais. Quando vinha essas vontades loucas, esses pensamentos malucos. Só que o que acontece? O tempo foi passando, eu casei, né? E aí a gente fomos pra igreja, tudo. Casei. E aí esses pensamentos continuavam, só que eu continuava ignorando. Só que aconteceu, gente, que em mim começou a ficar muito frequente esses mesmos pensamentos, tá? Só que eu continuava ignorando, eu não aceitava que eu tinha esse negócio. E aí, o que acontece? Apareceu em mim um bolo aqui na garganta e eu achava que era verme, como eu vinha ignorando, né, essas coisas, eu achava que era verme. Eu até comentei no vídeo de fatos sobre mim, né, gente? E aí eu comentando com uma pessoa que tem também ansiedade, essas coisas. Eu falando, gente, eu acho que eu tô com um verme ou então algum problema, porque toda vez que eu bebo água, tipo, eu tô com um bolo aqui, na hora de beber água é pior, sei lá, aquela agonia. Aí, gente, o que acontece? A menina me falou que não era verme, que era ansiedade, Foi assim que eu descobri que eu tava com ansiedade, né? E aí, tipo assim, que entrou na minha cabeça de verdade que era ansiedade, porque uma pessoa de fora falou pra mim, né? Até então, quando a pessoa falou que eu tava com ansiedade, eu achei que tá, tudo bem, eu tô com ansiedade. Agora que eu descobri que eu tô com ansiedade e tenho o diagnóstico, né, que essa menina tem, ela tinha ido no médico e o médico lá falou que ela tava com ansiedade. Eu não cheguei, né? E aí, a partir do momento que eu descobri que era, o que acontece? Eu achei que eu descobri que eu tava, pensei que eu ia ficar boa, porque agora eu já sabia que eu tava com ansiedade, eu não ia ter mais isso. Mas, gente, piorou o quadro muito mais, né? Piorou. Eu ficava sem vontade de sair, eu ficava só querendo estar dentro de casa, aquela tristeza, sabe? Vinha pensamentos de que ninguém gostava de mim, sabe? Pensamentos nada a ver. Eu ficava assim, sempre. Quando eu ocupava minha mente, que eu tava assim fazendo alguma coisa, os pensamentos, era meio que melhorava. Tipo assim, quando eu tava dentro de casa, que eu fazia alguma coisa, aqueles pensamentos doidos melhoravam. Mas aí quando eu voltava a ficar, tipo, sem fazer nada, eu terminava de fazer minhas coisas, eu tava sem fazer nada, ou no celular, essas coisas, eu piorava muito aquelas cenas, entendeu? Então, o que foi que eu fiz? Eu parei pra pensar o que era que tava nos meus momentos, nesses momentos meus, o que mais ocupava minha mente, tá? Então foi aí que eu descobri o motivo pelo qual eu estava daquele jeito. Pronto, descobri o motivo. Eu descobri o motivo e pronto, eu fiquei pra mim, eu já sabia qual era o motivo, só que eu só ficava pra mim, eu não falei pra ninguém, nem vou falar aqui nesse vídeo. Então, gente, porque é algo muito pessoal, tá bom? Só descobrir o motivo não resolve nada, gente. O que aconteceu? Eu peguei,
continuava aquelas coisas, vinha pensamentos de se cortar, gente. E outra coisa, na minha cabeça parecia que ninguém gostava de mim. E aí eu pensava assim, hoje quando alguém fala, eu tenho ansiedade, eu já me cortei, hoje eu entendo plenamente, porque chegou, eu não tenho nenhuma marca de corte, tá vendo, em mim, graças a Deus, que eu consegui ainda me controlar e não fazer loucura. Mas vinha pensamentos de querer se cortar, e hoje eu entendo que quando uma pessoa quer se cortar, ela não quer se cortar porque ela quer morrer. Na minha cabeça, quando vinha pensamentos de se cortar, vinha pensamentos de... Era como se a gente estivesse buscando um prazer, sabe? Tipo de prazer. Sério, era isso. Sério, eu não queria morrer, não. Tá? E aí, gente, sempre acontecia isso, mas graças a Deus, Deus me livrou. Eu nunca fiz essa bobagem na minha vida. Glória a Deus, eu agradeço muito a Deus. Eu cheguei a ter pensamentos de querer... Por exemplo, quando eu descobri isso, eu tava morando em um sobrado. Aí eu fiquei com pensamentos, eu fui assim, eu morro de medo de altura, morro de medo, sempre morri de medo de altura. Aí em um dos dias lá que eu tava na paranoia, eu ainda fui no negócio lá, eu disse, vem uma voz, pula, por que tu não pula? Toda essa agonia vai acabar, né? Veio esse pensamento. Pronto, mas aí o que acontece? Eu saí louca, desesperada, gente. Eu cheguei nesse quadro de ansiedade, eu acho que não é nem mais ansiedade, é depressão, eu não sei nem o que é. Então, gente, eu saí louca, desesperada, e então eu não aceitava aquilo. Eu continuei não aceitando aquilo. E tipo assim, eu queria um método pra mim sair daquele quadro, porque tava horrível, horrível. Se continuasse daquele jeito, eu não ia viver, não, por muito tempo. Porque o meu quadro evoluiu muito rápido depois que me disseram que eu tava com ansiedade, tá? Então, gente, o que foi que eu falei? O que foi que eu fiz? Eu, como sou cristã, né? Eu fiquei muito assistindo vídeos no YouTube, aqui, né? No YouTube. Aí eu assistia muitos vídeos de um pastor da minha igreja, que é Rodrigo Silva. Eu assistia muito vídeo dele nesse meio tempo. E aí eu assisti um vídeo dele que falava sobre perdão. O meu problema tem relacionamento sobre questão de perdão. Então, eu peguei, assistindo o vídeo, ele falou lá uma questão que a gente tem que perdoar, que Deus é capaz de perdoar os nossos pecados, que Deus é capaz de perdoar tudo que a gente faz, que a gente também tem que liberar o perdão, né? Pra nós mesmos, pra alguém que magoou a gente. E aí, como eu já tinha descoberto o motivo pelo qual eu estava ansiosa, aí nesse dia lá eu descobri, né? Eu disse, deve ser isso. Aí eu fui lá, eu vinculei tudo, orei lá junto até mesmo com o pastor, com esse pastor da minha igreja. Gente, como é libertador. Não fosse Deus em minha vida, Deus me livrou dessa triste doença. Aí, gente, o que aconteceu? Eu fiz uma oração como hoje, como amanhã. Aquele bolo daqui, gente, sério, tinha sumido. Eu disse, meu Deus, no outro dia eu já fiquei, meu Deus, eu tô curada, meu Deus. Foi uma alegria, vocês não fazem ideia, sério. Gente, eu tava lá, tô curada. Porém, não foi a cura total. Tipo, foi a minha cura dos 24 horas, porque geralmente eu tava nesse quadro, era 24 horas desse jeito. Porém, depois, eu tinha entendido realmente como uma cura, e eu tenho até hoje, que não foi uma falsa cura. Eu entendo realmente como uma cura. Só que aí, o que acontece? Depois eu continuei tendo... Eu não tava agora 24 horas ansiosa, minha vida 24 horas ansiosa. Eu comecei a ter picos de ansiedade. Agora o que é isso? Aquele problema que eu já tinha me livrado. Aquele problema que me fazia ficar ansiosa daquele jeito, eu já tinha me livrado. Porém, aconteceu que eu fiquei tendo picos de ansiedade. Deixa eu explicar melhor. Além desse outro problema que eu já tinha, eu descobri que eu tava com outro problema muito grave, que era, eu me preocupava com todo mundo. E aí, quando acontecia que eu estava preocupada com alguém, por exemplo, eu tô aqui, né? Aí, chegava uma notícia ruim de alguém pra mim, eu fazia de tudo pra ajudar. Independente, podendo ou não, se eu pudesse, eu ajudava.
Se eu não pudesse, eu ficava doida, sabe? Doida, meu Deus do céu. E era aquela agonia no coração, aquela ansiedade louca, louca mesmo. Então, gente, eu tava tendo esses picos de ansiedade, tá? E eu ainda não tava contente, né? Porque, assim, imagine, gente, quem tem ansiedade é horrível. Ai, meu Deus, eu não sei consigo explicar pra você, né? Se você tem ou você já teve, você vai entender. Mas se você não tem, você não entende o que eu tô falando. E dê graças a Deus, tá? Mas, tipo assim, você pode também identificar caso você tenha com algum começo por conta de mim, né? Por causa das dicas que eu dei aqui, como foi o meu processo. Então, gente, eu tinha ansiedade por tudo. Tudo. Como eu trabalho aqui, se uma cliente marcasse um horário comigo, eu ficava ansiosa para cliente chegar. Eu perdia clientes por conta de uma cliente que tinha marcado. Eu dispensava, gente, era uma que tava me matando. Me preocupava com todo mundo mesmo, literalmente. Porque eu tinha na minha cabeça que era uma pessoa boazinha, que eu tinha que ser boazinha, né? Que, como eu disse, eu ainda não tava contente, eu queria acabar com esses picos de ansiedade. Eu conheci um psicólogo, ai, gente, conheci um psicólogo. Eu nunca procurei um profissional assim, psiquiatra, psicólogo, tipo, esse tipo de gente aqui na minha cidade pra eu me tratar. Não, porque... E nem nunca tomei remédios, nunca na minha vida, porque eu achava que remédio eu ia ficar dependente e que não ia resolver. Na minha cabeça eu tinha que resolver o problema, tipo, descobrir o problema, resolver e mandar embora, entendeu? Porque remédio eu só ia ficar dependentes, tá? E eu não queria isso, tá, gente? Aí eu peguei, descobri esse psicólogo chamado Marcos Lacerda, do Nós da Questão. Vocês conhecem? Eu comecei a assistir uns vídeos dele. Gente do céu. Eu vou falar aqui umas dicas que eu aprendi lá com ele e que eu coloquei em prática e que deu muito certo e que vem dando, tá? Eu não vou dizer que eu não tenho assim um picozinho ou outro de ansiedade. Eu ainda tenho de vez em quando, mas aí quando tem eu controlo na hora, sabe? Porque com as dicas que ele deu. Então, gente, eu fiz o quê? Eu comecei a agir comigo como uma pessoa que não tem ansiedade. Então, por exemplo, se alguém viesse falar assim pra mim: Marleide, me empresta R$50. Antigamente, eu achava que eu tinha a obrigação de ajudar aquela pessoa, porque eu era uma pessoa boa, eu não podia dizer não. Eu não sabia dizer não pra ninguém. Então, eu comecei a exercer. Eu não vou emprestar R$50 porque eu não sou obrigada e ponto final. Tipo, como eu mesma, dando conselho pra eu mesma, entendeu? Eu sem ansiedade, dando um conselho pra eu com ansiedade. E, gente, eu fiz isso, deu muito certo. Outra coisa que eu comecei a exercer de propósito. Eu ainda tô nessa coisa, tô com medo. Comecei a exercer a ruindade, tipo, a ruindade mesmo. Por exemplo, o meu marido até reclamou comigo. Por exemplo, eu ia num lugar, gente, não pegue tudo isso, mas tipo assim, não me julgue. Tipo assim, eu ia num lugar, aí ia andando alguém de pé. Na minha cabeça, quando eu era boazinha, eu dizia, dá carona, eu falava, né, pra nego. Porque eu faço com os outros aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Eu tinha muito essa frase na minha mente. Só que eu descobri que não adianta essa frase, que é tipo interesse, entendeu? Você faz por interesse. Eu, no caso, ajudava muitas pessoas por interesse, porque eu fazia para as pessoas não retribuíam. Eu ficava muito frustrada depois, entendeu? Eu comecei a exercer o meu lado ruim. Um dia mesmo ia eu e Ronde. Aí eu disse, eita, vou exercer. Mas tipo, eu não fiz de propósito não, tipo assim. E a menina de pé, eu fui e falei assim, aí Ronde para pra dar carona. Aí eu fui e disse assim, nego, você não vai dar carona a ela, porque se ela quisesse ir de carro, ela tinha pegado o carro e tinha ido. Eu falei com o Ronald, né? Aí Ronald, nega, não é assim não, como é que... Gente, aí ele pegou e deu a carona. E eu não tinha visto que a menina tava grávida, e depois que eu vi que a menina tava grávida, aí Ronald, nega, não é assim não, você tem que exercer, mas você tá exagerando. Mas, gente, é um dos meses que eu achei pra me exercer e eu me livrar da ansiedade, entendeu? Não ser tão boazinha.
E aí as primeiras oportunidades que vinham eu já comecei a exercer. Significa que eu não ajudo mais ninguém? Não, eu ajudo, mas eu entendi que agora eu não sou mais obrigada. Ah, você tem que ajudar porque você tem que ajudar, entendeu? Não, eu tenho que ajudar porque é o meu dever. E não com aquela frase, ah, eu vou ajudar porque é o que eu gostaria que fizesse comigo. Não, vou ajudar. Deus é quem vai pagar. Deus é... A nossa recompensa quem dá é Deus, não é nenhum homem. Porque se a gente colocar a nossa confiança assim, ah, eu vou ajudar porque se fosse ela, eu queria que ela me desse. No final você sempre vai se frustrar. Então você tem que ajudar sempre, pensando que Deus é quem te sustenta. Ajudar sem querer nada em troca, sabe? Aí eu aprendi isso. E aí eu ainda ajudo, tá? Eu não sou uma pessoa ruim, eu ainda ajudo, mas esse método me fez melhorar bastante, tá, gente? Antigamente, se alguém falasse assim, ah, fulano, eu tô devendo um dinheiro, me ameaçaram de morte. Gente, me dizer isso era me querer me matar de ansiedade. Porque eu ia me preocupar com a pessoa, eu ia dizer que eu ia fazer de tudo. Já aconteceu esse caso aqui, eu ia querer fazer de tudo, tá? Pra ajudar a pessoa, não ia conseguir e ia ficar só ansiosa. Outro método que eu fazia muito antes desse era eu usar o pensamento positivo, que era dizer assim, eu não estou. Era usar o pensamento positivo, dizer assim, eu não tô ansiosa, eu não tenho motivo de estar ansiosa. Eu fazia muito isso, daqui a pouco ficava repetindo isso várias e várias vezes. Daqui a pouco tava eu dormindo, sabe? Eu agia muito assim. Antes desse psicólogo que eu agia assim, né? Então, esse era um método que eu tinha antes do psicólogo de eu controlar esses picos de ansiedade. Deixa eu contar uma que aconteceu com meu marido. Meu marido, ele tem uns problemas, ele já deu AVC uma vez. Aí, gente, olha o que aconteceu. Ele falou pra mim, nega, eu acho que eu vou dar um AVC. Eu acho que eu vou dar um AVC. E eu entrou por aqui, saiu por aqui. Aí quando chegou lá Aí nós fomos pra igreja, né? Quando chegou na igreja, ele disse assim, eu não tô me sentindo bem. Ele falou pro pastor, só que eu nem vi ele falando lá pro pastor. Aí ele falou assim, eu não tô me sentindo bem. Eu já tive um AVC e o meu corpo fala comigo. Às vezes ele parece meio malucado, mas tudo que ele fala tem sentido. Depois quando a gente para pra analisar. Aí eu falei, nego. Aí tipo assim, ele falou pro pastor, né? Tá tudo bem. Aí eu tô lá sentado dentro da igreja. Quando ele chamou o Ronald e eu também. Aí eu fui. Foi eu e ele. Quando a gente entrou lá, eu vejo a mulher do pastor e o pastor com... que a mulher do pastor, no caso, ela também é enfermeira, né? Então ela tava com aquele negócio de medir pressão. Aí, gente, o que acontece? Falou que realmente a pressão de Ronald deu alta. E era como se ele tivesse, o olho dele também tava piscando. Aí ele já ficou. Aí falaram assim, ah, você já deu. Vamos pro hospital. E aí a menina começou a falar assim umas coisas. Gente, eu fiquei pronto. Aí me deu um pico de ansiedade, deu uma crise. Me deu a crise, eu saí correndo pro banheiro. Porque quando me dava logo essas crises, o que acontece? Eu ia pro banheiro, então eu ia querer ficar só. Porque quando vem essas crises, vem 1001 pensamentos e eu não sei nem o que passa na minha cabeça. Eu não sou responsável pelo que eu vou falar. Aí eu fui pro banheiro tentar me acalmar, gente. Mas eu não consegui porque as meninas me chamaram pra entrar pra dentro da igreja. E eu não consegui, mas tipo... É muito horrível, muito. Eu fiquei pensando que o Ronald ia morrer. É 1001 pensamentos que passam na nossa cabeça. Então, era esses picos, sabe? No final, graças a Deus... Ronald foi pro hospital, tudo. Ficou tudo bem, não aconteceu nada. Ele tomou uns remédios aí também. E aí, gente, é isso. Era esses os picos. Graças a Deus, depois que eu conheci esse psicólogo, Marcos Lacerda. É Marcos Lacerda. O nome do canal é Nós da Questão. Pronto, melhorei bastante. Eu agradeço muito a Deus, porque Deus colocou esse psicólogo na minha vida. Porque assim... estou conseguindo lidar com a ansiedade a mandar embora. E outra coisa mesmo que eu também estou falando pra mim mesmo, algo que eu tô botando em prática, é dizer, eu não tenho mais ansiedade. Sério, gente. Eu falo assim, eu não tenho ansiedade. Eu tive, mas não tenho mais. Não sei nem o que é isso, sabe?
outra coisa que eu tô botando muito em prática pra eu me livrar de vez, tá? E graças a Deus tá dando muito, muito certo. Eu agradeço muito a Deus. E eu vim compartilhar essa experiência aqui com vocês, de como eu tô lidando com a ansiedade e o que eu faço. Graças a Deus, a minha confiança em Deus também é maravilhosa. Tipo assim, não é que, né? Tipo assim, quando eu tava antes desse psicólogo mesmo, que eu não sabia como agir, era Deus, era eu e Deus. Eu orava, falava com Deus, eu dizia, eu orava. Por exemplo, já aconteceu, como no caso de Ronald, eu orei, o que me salvou foi a oração. Eu orei, disse assim, ó, vou orar e vou confiar em Deus, que nada vai acontecer. E realmente, era o meu meio de escape, sabe? Era o meu meio de escape. Aí eu orava, entregava na mão de Deus com confiança e pronto. Aí eu ficava tudo bem, eu relaxava. Eu relaxava, sabe? Várias vezes aconteceu isso. Só que, tipo assim, eu queria um meio pra que não acontecesse mais aquilo, entendeu? Aquele picozinho de ansiedade, que quando acontecesse, eu saber como agir pra parar de acontecer, entendeu? E aí é isso que eu faço, continuo orando, continuo fazendo todas essas coisas que eu aprendi. E você, enquanto você que tá assistindo esse vídeo já passou por um momento desse ou conhece alguém que tá passando, me conta aqui embaixo, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Ajude-nos a chegar a bater a meta dos 1000 inscritos, tá bom? Não me faça ficar ansiosa. Ativa o sininho pra sempre que eu trouxer vídeo novo, o YouTube enviar pra ti, tá bom? Aqui eu trago sempre vídeos, tá? Toda semana eu trago vídeo de compra do mês, vídeo de meu trabalho, unha, cabelo. Eu tô trazendo muito ultimamente de unha. É isso, conto com a sua inscrição. Beijo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau!